Bom dia aos que estão entrando, bem-vindos. A gente vai só dar mais uns 2 minutinhos para o pessoal se conectar e já começamos. Bom dia a todos. Tem pessoal se conectando, mas para não perdermos então a nossa programação, eu começando. Bom dia a todos, bem-vindos ao quarto e penúltimo evento da Supply Chain Week HK. E hoje a gente vai trazer então um tema de tendências na área de supply chain com a ForFlow. A ForFlow, então, é a patrocinadora oficial da Semana de Supply Chain que a gente está realizando na Câmara. E hoje a gente está com o Fernão e o Clemens, que vão fazer uma apresentação para vocês sobre as tendências na área de supply chain para esse ano, o que eles têm visto, que são as tendências, mudanças que toda a área tem passado nesses últimos tempos. Antes de eu passar a palavra para eles, algumas instruções rápidas. Bom dia, Valéria. Algumas instruções rápidas em relação ao Zoom. Fiquem à vontade para, durante o evento, enviarem suas perguntas e comentários aqui no ícone do Q&A, tá? Que fica na barra de ferramentas do Zoom, na parte de baixo da tela de vocês, aqui nos balãozinhos. Vão enviando, que ao longo do evento, se o Fernão e o Clemens acharem pertinente, eles já vão comentando sobre as perguntas de vocês durante a palestra. Se não, a gente deixou uns 15 minutos no final para responder as perguntas de vocês. Além disso, também no final, a gente vai projetar para vocês a pesquisa de satisfação do evento. Perguntas bem rápidas, tá? De múltipla escolha, para a gente saber o que vocês acharam do evento como um todo, dos palestrantes, do conteúdo, porque a gente está sempre tentando melhorar a qualidade das nossas iniciativas para vocês. E não vou me alongar mais, Fernão e Clemens, palavra de vocês, se vocês puderem se apresentar, contar um pouquinho da ForFlow para a gente, e já fiquem à vontade para começar a apresentação. Bom evento a todos. Legal, obrigado, Guilherme. Bom dia a todos. É um prazer para nós estar aqui em mais esse evento da Supply Chain Week. A gente já teve discussões muito boas ao longo da semana com outras empresas associadas da AHK. E para a ForFlow é muito importante fazer parte desse círculo, essa troca de informações. A gente preza muito pela troca de experiências, o fomento dessa troca de informações. A gente tem uma área de pesquisa dentro da ForFlow que está voltada para essa, não só para a geração de conhecimento, mas pela propagação desse conhecimento também. Então, a gente tem um vínculo muito forte com universidades do mundo inteiro e gosta de estar aqui para compartilhar também esse conhecimento. E, bom, hoje o tema aqui as tendências de supply chain, né? E de fato é um tema muito abrangente. Eu e o Clemens tivemos um desafio muito bom de conseguir traduzir tudo isso num tempo tão curto. Daria para ficar muitas horas aqui falando sobre tendências de supply chain. É um tema muito relevante e
mas acho que a gente conseguiu consolidar de uma forma que a gente consiga olhar os pontos principais e entender o que é importante para a gente olhar para o futuro nesse tema. Então, eu vou pedir para o Clemens compartilhar a tela, a gente vai fazer uma breve contextualização só de quem é a ForFlow, o que a ForFlow faz, mas a gente já entra na apresentação em si. Clemens, se você puder compartilhar a tela. Isso. Ok, pode passar, por favor. Legal, só um resumo, então, eu já vou passar para o Clemens se apresentar também. Então, eu sou economista, faço mestrado em Supply Chain Management na FGV, a ESP, e trabalho, minha carreira toda foi em Supply Chain, muito tempo em operações, e sou gerente de consultoria na ForFlow. Eu represento a área de consultoria da ForFlow junto com o Clemens aqui na América do Sul. O Clemens, que hoje está aí para também praticar o português dele. O Clemens, que é alemão, ele já fala português melhor do que eu. Mas, em resumo, já fiz projetos em intralogística, network design, implantação de sistemas, em várias indústrias diferentes, em várias regiões também, tanto na Europa, na América do Norte e na América do Sul. Clemens, quer se apresentar rapidinho? Sim, bom dia a todos. Também obrigado a Guilherme, a AK, para ter esta oportunidade de apresentar hoje e também ser o sponsor, né, deste evento da Semana de Supply Chain. Acho que é um grande sucesso e eu gostei bastante dos últimos eventos, dos últimos dias. Estou bem feliz de, como o Fernão comentou, praticar meu português aqui. Sou alemão, então, por favor, desculpem se eu não falo cada palavra 100% correto, mas acho que vocês vão entender a mensagem que eu quero trazer. Um pouquinho sobre eu. Sou alemão, sou gerente da consultoria aqui no Brasil, representando a ForFlow ao lado da consultoria da ForFlow aqui no Brasil, junto com o Fernão. Estou na ForFlow desde 2015. Tenho um mestre em engenharia industrial feito em Darmstadt, na Alemanha, e depois comecei na ForFlow trabalhando para logística e para supply chain, né? E fiz bastante projetos quase na Europa inteira, em vários países, incluindo países como Macedônia, mas depois de 2019 virei aqui para o Brasil para trabalhar aqui. Os projetos em quais eu trabalhei foram com foco significante em otimizar fluxos, otimizar transportes, também otimizar fluxos de material dentro de fábricas e olhando em supply chains como né, otimizando supply chains em vários setores também. Acho que o Fernão vai apresentar nos próximos slides um pouquinho mais a ForFlow e mostrar o que a ForFlow faz. Legal, obrigado, Clemens. Pode passar para o próximo slide. Aqui a gente só quer contextualizar. A ForFlow, de fato, está num segmento onde tem pouca interação com consumidores finais, então, trazendo um pouco de como a gente está distribuído no mundo. Então, a ForFlow trabalha com otimização de supply chain. Nós não somos um operador logístico, não temos caminhões e armazéns, mas nós fazemos projetos de otimização de supply chain em todos os pontos onde esse tema pode ser abordado. Então, nossa sede é na Alemanha, estamos há 20 anos já trabalhando globalmente, e temos um escritório em Campinas que representa aqui a América do Sul, e mais 15 escritórios pelo resto do mundo. Temos hoje mais de 700 funcionários globalmente e executamos por volta de 200 projetos no mundo inteiro. Esses projetos podem estar vindo desde de um foco estratégico, discutindo S&OP, otimização de processos mais estratégicos, até a implementação de sistemas e execução de projetos mais operacionais, com redução de custo e mudança de patamar de todas as formas em cadeias logísticas. Então, tudo que envolve supply chain está dentro da nossa área de atuação. Pode passar, por favor, Clemens. Assim, a gente só divide nosso negócio em 3 diferentes linhas de negócio. Então, a gente tem essa área de consultoria do lado esquerdo, que é o que eu e o Clemens somos responsáveis por essa linha de negócio aqui na América do Sul.
e que fazemos projetos muito customizados para a necessidade de cada cliente. Também na parte central aí tem uma área de software, então a gente desenvolve alguns softwares e implementa muitos outros softwares, todos eles ligados com o gerenciamento de supply chain. E do lado direito dá para ver, a gente tem serviço de 4PL, que esse termo é mais globalmente abordado. No Brasil é muito conhecido como torre de controle. Então a gente tem torres de controle com TMS, os processos e a mão de obra que opera e gerencia as cadeias de transporte de vários dos nossos clientes. E tudo isso está suportado por uma base, como eu comentei no começo, que é essa área de pesquisa em supply chain que a 4Flow enfatiza muito e que traz conhecimento e nos mantém direcionados para o que são de fato as tendências nessa área. Pode passar, por favor, Clemens. Aqui, contextualizando um pouco dos clientes que a gente já trabalhou, e acho que isso traz uma visão bem interessante de que, embora a gente tenha uma veia muito forte no segmento automotivo, o que é um mercado muito forte na própria Alemanha e no mundo inteiro, mas a gente também tem muitos outros clientes em bens de consumo, em varejo e muitas outras indústrias. Vários desses clientes associados aqui também da AK São Paulo, em todos esses diferentes segmentos. Então, é muito legal para a gente poder ter essa oportunidade que a Câmara proporciona de fazer uma ponte com esses clientes que também são nossos clientes na Europa, na China, na América do Norte, a gente poder também ter esse link no Brasil. Compartilhamos muitos dos mesmos desafios, isso é muito interessante para a gente. Então, antes da gente entrar para o próximo slide, acho que a ideia, eu vou antes trazer uma visão eu quero trazer uma visão que a gente consiga enxergar a cadeia a supply chain como um todo de uma forma diferente. Para isso, a gente quis ilustrar de uma forma que ficasse bem evidente muitos dos conceitos que a gente vai abordar ao longo da apresentação. Então, pode passar, Clemens? Então, a gente quis traduzir um conceito, e quando a gente fala de cadeia de suprimentos e supply chain, são muitas as coisas que vêm na cabeça de cada uma das pessoas, depende muito da área de onde a pessoa trabalha. Quem não está na área de supply chain, pensa em supply chain, pensa num caminhão, fazendo um transporte, e o supply chain está muito além disso, está muito além da logística só em si. E a gente quis fazer uma correlação com o pêndulo de Newton, que nada mais é, muitos de vocês, quase todos, já devem ter visto um brinquedinho de mesa que tem em muitos escritórios, onde você tem 5 esferas, geralmente de metal, a maioria das vezes de aço, penduradas por cordinhas. E é um instrumento pequenininho, que tem toda uma teoria física por trás, e que nós não vamos entrar nessa parte física aqui, obviamente, mas ele é muito interessante porque a gente consegue fazer uma analogia muito interessante com a cadeia de suprimentos, e é a forma mais importante de enxergar esses conceitos que a gente vai ver depois. Então, essas 5 esferas, basicamente elas ficam estáticas até o momento que alguém causa um impulso por uma delas. Se puder passar, Clemens, para o próximo, acho que é o próximo slide. Então, uma das esferas sendo deslocada para trás, ela tende a voltar para esse equilíbrio e ela vai causar uma transferência de energia ao longo dessas esferas. Elas são totalmente desconectadas, né? Elas são independentes e estão só presas pelos fios, mas essas esferas elas conduzem essa energia até a última ponta, que é a última esfera, e isso reflete um efeito na última esfera. E o interessante disso é que é claro que essa transmissão dessa energia isso só vai acontecer da forma correta se as esferas estiverem posicionadas da forma correta, com fios que estejam do mesmo tamanho, elas tenham o material correto e o mesmo material que propicie com que isso seja feito da forma correta e que elas estejam conectadas. Se elas não estiverem precisamente encostadas umas nas outras e da forma correta, e essa energia não vai ser transferida da forma correta. E se a gente fizer uma analogia com elos de uma cadeia, isso é exatamente o que todas as tendências de supply chain estão precisando focar agora, porque a tendência de supply chain hoje está voltada para fazer com que eu consiga pegar um impulso que está vindo de um lado. Pode passar mais um, Clemens, acho que a gente colocou os impulsos não,
que estariam vindo de um dos lados. Então, se a gente olhar, pode passar mais um. Então, a gente, por exemplo, cada um dos elos ali poderia ser um fornecedor, um cliente, ou a gente poderia estar falando de um impulso que vem pelo lado do cliente, e não necessariamente a gente precisa estar falando só de elos de uma cadeia logística, mas também pode envolver ESG, que é a parte ambiental, social, pode envolver marketing. Então, esses elos eles estão tanto na cadeia externa quanto dentro das áreas das empresas, e eles vão sofrer impulsos, eles precisam reagir a esses impulsos. Então, pode passar mais um, Clemens. Então, a gente tem impactos vindo de um lado da cadeia, e todas as tendências, tudo que a gente está vendo, e isso ficou muito latente com a pandemia esse ano, desde o ano passado, é que a cadeia ela precisa conseguir traduzir um impacto que vem em alguma das pontas, não necessariamente isso é linear, obviamente isso não é linear, mas a ideia é trazer isso para um conceito visual, inclusive, e ela precisa traduzir isso para fazer com que os objetivos saiam na outra ponta da cadeia da forma como é esperado. Só que se cada uma dessas esferas quiser, cada um desses elos quiser colocar as suas restrições, colocar as suas mangas, as suas margens, então aumentar o seu estoque, fazer um estoque de segurança muito maior, não confiar que a informação vai vir correta de um outro lado, e se cada uma delas criar uma barreira, essa informação ela vai causar o efeito chicote, que muitos de vocês ouvem falar com frequência hoje em dia, mas ela basicamente não vai fazer a função que é a função dela, que é fazer a cadeia traduzir um impacto diferente que acontece nela. Esses impactos estão aqui representados como exemplos que podem ser informações, expectativas, preços, e são infinitos impactos. Passa mais um, por favor, Clemens. Então, é muito interessante, a gente vai falar isso depois, a relação entre esses elos na cadeia tem muita conexão com essas tendências. Então, a eficácia, então quanto mais eficaz for essa relação, melhor vai ser a resposta da cadeia para os impactos. E tem uma série de outras coisas que vem na nossa cabeça quando a gente fala em tendência, que são, por exemplo, tecnologia. Então, a gente pensa em tendência, a gente já quer imaginar um drone, um robô, e, na verdade, a tecnologia ela é um facilitador dessa conexão, dessa transmissão. Ela só facilita com que isso aconteça, talvez numa velocidade mais rápida, de uma forma mais interativa, e ela é crucial, com certeza, mas tem muito mais por trás disso. Então, a gente vai falar muito dessa relação que a cadeia tem, e a tendência é sim fazer com que a cadeia consiga reagir melhor a esses impactos. Basicamente é isso. E por último, pode passar mais um, Clemens? Eu só coloquei algumas principais, falando principalmente dessa conexão, só tem algumas coisas que são muito comuns na forma como a gente vai enxergar essa cadeia. Então vai ter uma especialização muito maior, então um número muito maior de elos, porque hoje as coisas estão muito mais precisa de muito mais detalhe, muito mais especialização em cada uma das áreas. Vai ter uma customização em massa, porque tem um impacto muito grande que está vindo do cliente, que é ele querer um produto exclusivo. E vai ter um número muito maior, cada vez maior, de intermediários, e isso vai necessitar uma proximidade, uma colaboração muito grande com a cadeia. Então, eu espero que vocês, toda vez que olharem para um pêndulo de Newton, talvez alguns de vocês tenham na mesa de vocês vão lembrar de uma cadeia, porque ele tem uma correlação muito interessante com o que a gente precisa enxergar, para o que as tendências das cadeias precisam oferecer para o futuro. Então, dado isso, Clemens, pode passar, por favor? A gente trouxe aqui 5 tópicos da agenda, vou ficar atento com o tempo aqui, a ideia é trazer uma discussão bem concisa, para que a gente não quisermos entrar muito em detalhes técnicos, mas então a gente vai começar repensando um pouco do planejamento de supply chain. A gente precisa começar olhando de cima para baixo e entender como que a gente está planejando essas cadeias. Depois a gente vai falar desse ponto importante, que é a relação entre os elos da cadeia, que fica muito ilustrado, muito bem ilustrado naquele pêndulo de Newton, também é conhecido como berço de Newton. E aí sim a gente fala de tecnologia, porque a tecnologia ela está ali para sim possibilitar as duas etapas anteriores e trazer benefícios para que isso seja feito de forma mais eficiente. E a gente fala de sustentabilidade, que é impossível hoje abordar esse tema sem trazer a sustentabilidade. E por último, tem um resumo bem interessante, a gente vai falar de algumas tendências e vamos falar de algumas macro tendências, mega tendências, que também
e também direcionam a cadeia logística, mas que elas têm viés, algumas tendências políticas, algumas tendências econômicas e também tendências, além de sociais, ambientais, mas tem políticas de vieses diferentes que não estão dentro de supply chain, mas elas estão dentro de todo o ambiente onde a supply chain está colocada. Então, é muito interessante, a gente vai, por fim, abordar esse tópico. Clemens, vamos começar com o tópico 1, então, que é para a gente repensar, então, como a gente comentou no começo, antes da gente falar do planejamento em si da supply chain, a gente precisa entender como é que a gente quer olhar para a supply chain. E até está bem sendo questionado se supply chain é o melhor termo para essa cadeia, porque essa cadeia hoje ela é mais direcionada pela demanda do que pela oferta. E por que isso não é uma cadeia de demanda, já dado que a cadeia toda está ali para atender a demanda no final das contas. Então, existe toda uma discussão acadêmica, mas que faz muito sentido na prática, e que aqui eu trouxe bem resumida de um trabalho que foi feito, uma dissertação de mestrado feita pelo Luciano Klein, e agradeço ao Luciano por ter fornecido isso saindo do forno, em primeira mão ele forneceu isso para a gente, e que eles fazem uma revisita esse tema, porque alguns acadêmicos colocam, como a gente vê naquele círculo da esquerda de cima, em que o supply chain faz parte, na verdade, de uma cadeia maior de demanda. A gente tem uma outra visão onde coloca o supply chain e o demand chain como coisas separadas. E no final das contas, se a gente fala em demand chain, ele só está ali para conectar os processos de marketing aos processos do supply chain, fazer com que essa cadeia de demanda, que é cada vez mais complexa, só alimente da forma correta o supply chain. Então, acho que isso é uma grande tendência importante. Primeira de todas é a tendência de que hoje é a demanda que manda na cadeia. Então, independente da forma, e a gente não está aqui para dizer qual teórico acertou mais na forma como ele desenhou isso, mas é muito importante a gente já enxergar isso como muito direcionado pela demanda. E é isso que está sintetizado do lado direito. Então, a cadeia de demanda em si, ela se transformou num conjunto muito robusto de uma série de fatores que estão ali construindo tudo isso que a gente chama de demanda simplesmente, que às vezes é só uma tabelinha de Excel que chega frequentemente no e-mail da maioria de quem está aqui, mas que na verdade tem um monte de coisas por trás, tem uma ciência por trás e que ela tem que alimentar a supply chain. Então, na visão do Luciano aqui, e a gente vai fazer referência a vários estudos aqui, vocês ficam à vontade para pedir isso para a gente depois, a gente está aqui também para compartilhar com vocês esses materiais. Mas o S&OP está no meio, conectando essas duas frentes diferentes, vamos dizer, para fazer com que elas aconteçam. Esse SNS está com a visão do Luciano, e eu acho que o mais importante aqui é só a gente pegar a mentalidade da tendência de que a cadeia da demanda ela está criando uma expressividade muito forte, e a relação dela com o supply chain é inevitável. Então, uma citação interessante ali no canto direito em cima, eu coloquei uma citação de um estudo da McKinsey, em que eles colocam que a cadeia de suprimento que satisfaz ou decepciona o cliente. Então, é a cadeia de suprimento que está na ponta com o cliente e é ela que está retroalimentando de novo essa demanda. Então, a conexão delas é inevitável. Mas acho que isso aqui foi só para a gente contextualizar. Pode passar para o próximo, por favor, Clemens? Para a gente revisitar esse processo de S&OP, porque o próprio processo de S&OP, eu não tenho dúvida que muitas das empresas que estão aqui hoje nos assistindo estão repensando o seu processo de S&OP, porque hoje ele tem um formato cascateado de fazer a previsão, depois isso passar para a previsão da demanda. Isso está ilustrado do lado esquerdo, como que é o processo tradicional. E esse processo ele se tornou um pouco estático, um pouco isolado, e trazia respostas difíceis. A gente até vai trazer um casezinho interessante bem no final da apresentação, o Clemens vai mostrar. Mas a última linha ali do lado esquerdo está dizendo que essa visão da organização era uma visão em departamentos. E é engraçado que a palavra depart em inglês significa afastar ou separar. E esse não pode ser o objetivo do planejamento. Então, a tendência toda está hoje, então, para um processo de planejamento simultâneo, como é conhecido, e aqui a gente usou um pouco algumas referências, algumas terminologias que são usadas por um sistema que hoje é muito usado para fazer esse tipo de planejamento simultâneo, que é o Kinaxis. Mas
hoje esse planejamento ele precisa ser feito em tempo real, focado em métricas holísticas. Então, são ciclos mais curtos de planejamento e ele possibilita respostas rápidas, né? Então, dá para ver que hoje o papel do S&OP está ali como uma das catracas dessa grande engrenagem. E a última linha de baixo, que é muito interessante, é que o compartilhamento dinâmico das informações da cadeia ele é crucial, porque não é impossível planejar sem ter uma visão completa. Quanto mais ampla for o meu campo, quanto mais amplo for o campo de visão, melhor eu vou conseguir fazer esse planejamento. E não adianta eu me planejar muito bem e os elos que estão conectados comigo não terem um planejamento do mesmo nível, né? Então, nós, ao longo desses eventos da Semana do Supply Chain, a gente falou muito sobre desenvolvimento de fornecedor, e tem uma série de assuntos por trás, mas eu acho que o importante é isso, o compartilhamento de informações, ele passa a ser crucial para que esse planejamento traga respostas mais rápidas. Então, essa é uma grande tendência, sem dúvida. Pode passar, Clemens, por favor. Bom, dito isso, então a gente falando desse, como que a gente está repensando o planejamento de supply chain, aí sim a gente entra nesse elo, né, nesse ponto que eu comentei, que é a relação entre esses elos da cadeia. Pode passar, Clemens, por favor. E aqui tem um estudo muito interessante da Universidade do Tennessee, e que, na verdade, ele está revisitando um artigo que foi feito no ano 2000, prevendo as tendências de supply chain em 2010. Ele avalia o nível de aderência a essas tendências já depois do ano de 2010 e ele reprojeta as tendências e adiciona mais algumas para 2025. Mas o interessante é que ele coloca, ele olha várias mega tendências, e a gente trouxe só duas aqui relacionadas com esse tema, mas então tem uma coluna de relacionamento e uma coluna de informações, porque a interação colaborativa desses elos da cadeia vai ser fundamental, como eu tinha comentado. Então, do lado de relacionamento, eu até trouxe os termos onde eles colocam como é que foi evoluindo. Então, como é que eles enxergam o que era a tendência no ano 2000, o que era a tendência para 2010 e o que é tendência hoje para 2025, quanto a relacionamento. Então, a gente fala de relacionamento quase que adversário entre os elos, e a gente passa por um relacionamento que é colaborativo, e eles já projetam isso para 2025 como sendo um relacionamento que eles chamam de vested relationships. E é até difícil de ter uma tradução para vested, porque ele representa uma série de coisas, mas que eu resumi ali. Então, esse relacionamento ele precisa do compartilhamento de valores, de metas, de riscos. A gente falou sobre isso também em outro evento aqui. Então, isso é muito interessante, como ele enxerga esse relacionamento da cadeia. E do lado direito tem a parte de informações. Então, que ele falava desse information hoarding, que é basicamente eu garantir que a informação é minha e de mais ninguém, então tinha um protecionismo absurdo com informação, até passar para o compartilhamento de informação, e que eles projetam para 2025 o que eles já chamam de síntese de informação, não é nem mais compartilhamento, porque não adianta eu compartilhar, a gente sabe disso, não adianta só eu gerar dado, não adianta eu jogar dado na nuvem, eu preciso sintetizar os dados, e essa é a maior tendência, né, que vai possibilitar o planejamento conjunto da cadeia. Então, a gente vê a ilustração embaixo, a ideia é que exista uma base de dados para um planejamento conjunto. Eu comentei agora há pouco, não adianta eu ter um planejamento da NASA para a minha cadeia de suprimento e os meus fornecedores não terem nenhum processo de S&OP básico, não estarem planejando e preparados para responder a outros estímulos. Então, até uma frase que resume muito bem isso, no canto direito embaixo eu deixei ali, desse mesmo artigo, que eu recomendo muito a leitura, está no rodapé para vocês na tela, mas que a cadeia resultante dessa integração ela podia ser baseada praticamente numa única previsão, né? Porque você está olhando para uma base já sintetizada de dados e a cadeia compartilha isso de uma forma muito mais eficiente. Pode passar, por favor, Clemens. E não tem como falar em compartilhamento de informação, acho que toda vez que a gente começa a evoluir essa discussão de compartilhamento de informação, a segurança dos dados é a maior preocupação, né? E é fato que a gente tem tido frequentes e maiores ataques cibernéticos. A gente está no canto esquerdo em cima, eu peguei algumas notícias, alguns highlights
e para trazer alguns artigos técnicos para essa discussão. A gente também contou com a ajuda da Tempest. Sou muito grato pelo material que eles forneceram. A Tempest é uma líder em cibersegurança no Brasil. Mas é muito interessante, além desses grandes ataques que aconteceram, muitos deles vocês devem ter ficado sabendo. Então, no ano passado, esse ataque envolvendo a SolarWinds atingiu, por exemplo, Microsoft, Cisco, Intel e Deloitte, várias empresas que a gente entende que deveriam estar na vanguarda disso. Mas também é interessante no canto esquerdo ali dessas imagens que tem um relatório da Allianz mostrando que o Brasil, para 2021, o Brasil já previa o maior risco sendo o risco de cyberataque, diferente inclusive de outros países. Esse não é o risco, mas no Brasil esse é um grande risco. Então, isso não significa que um risco que a gente não pode compartilhar informação porque existe um risco por trás dele. Então, a segurança digital é um fator crítico, mas se a gente achasse que eu tomar risco, então que eu não posso ter empilhadeira no meu armazém porque eu tenho um risco de atropelar um operador, eu estaria fazendo hoje movimentação manual a pé em todos os armazéns. E existem formas de hoje mitigar, a gente tem que saber conviver com o risco, mas precisa ter ferramentas para mitigar esses riscos. E é isso que está do lado direito, que eu trouxe também, e tem uma referência para quem tiver interesse. Esse documento é um documento muito extenso, mas é muito interessante da forma, porque eles não só apontam esse risco, mas eles trazem formas, eles dão um passo a passo qual que é a forma que tem que ser abordada a mitigação de riscos, a revisão desses riscos cibernéticos nas empresas. Então, é do Instituto Nacional de Padrões de Tecnologia dos Estados Unidos, junto com o Departamento de Comércio, mas eles trazem, é legal essa visão que eles colocam de que, de fato, em cada tier da minha cadeia eu tenho uma diminuição da minha visibilidade e como eu faço para avaliar esses riscos e mitigar. Então, eles mostram, inclusive, formulários, métricas, tem um passo a passo. É um documento de 280 páginas, para vocês terem ideia, e está disponível. Então, é isso. O risco ele tem que ser considerado, mas ele não pode ser... esse assunto não pode ser evitado. Legal. Clemens, pode passar, por favor. Beleza, então aí a gente passa para a parte de tecnologia aplicada. Aqui acho que é um tema que, putz, falando em tendência, é esse mais difícil de todos em conseguir resumir. Pode passar, por favor, Clemens. A gente quis trazer principalmente quais são algumas das ferramentas que vão passar a dominar a logística no futuro. Então agora a gente está falando mais especificamente da logística. A gente quebrou ali em duas grandes barras horizontais, que é intralogística e transporte, e em 4 clusters diferentes, e acho que porque a gente enxerga que são os principais. Então, com drones, a gente até, quebrando um pouco da imagem original que a gente tem de drone, que é a imagem da esquerda, a gente tem drones que estão explorando formas diferentes, como é o da direita, por exemplo, que é um drone, inclusive, desenvolvido, é um projeto do Fraunhofer Institute, da Alemanha, que é um drone que, além dele voar, ele também pode rolar no chão. Então, ele é um misto de diferentes funções, e isso traz mais versatilidade para operações dentro de armazém, por exemplo, além de mais proteção. Mas então ele pode ser usado, a gente colocou, não vou passar por todos os pontos, mas tem uma série de hoje tópicos onde os drones podem trazer benefícios. Acho que na parte de baixo, falando em transporte, o que é muito interessante é que, além de, obviamente, entregar em última milha, em regiões remotas, hoje os drones estão sendo muito utilizados na Índia, por exemplo, para fazer entrega de vacinas em regiões onde não chega nem moto. Né? Tem povos que vivem muito isolados, isso também é uma realidade no Brasil, mas então o drone ele possibilita muito esse acesso. Mas tem um outro ponto interessante, o último ponto dos drones nos caminhos, na parte de transporte, é que hoje o drone ele pode não simplesmente sair de um armazém ou de uma base fixa, mas ele pode sair de um caminhão. Então, existe já estudos com hubs móveis, ou seja, o caminhão ele é um hub de drones, e o caminhão ele pode fazer algumas entregas também, mas esse caminhão ele faz uma perna mais longa do transporte e a partir de um ponto específico ou de pontos diferentes da rota desse caminhão, os drones podem sair para fazer as pernas mais curtas nos lugares de acesso mais complicado. Então, essa mistura vai ser muito... Porque o drone não vai servir para entregar tudo.
né? É assim como discutir ferrovia no Brasil. A ferrovia ela é necessária, mas ela não vai entregar tudo. O modal rodoviário vai continuar existindo e o drone ele não vai servir para tudo, mas essas as melhores opções de utilização desses drones estão sendo muito bem exploradas já. Bom, a segunda coluna, que é de autonomização, a gente fala muito então em AGVs, que são veículos guiados autonomamente, tem robôs e cobots que interagem junto com humanos, e tem sistemas como esses Skypods, que é o que está na imagem da esquerda, que são sistemas de estocagem e de retrieval, de coleta do estoque automáticos já. E interessante também, quando a gente vai para a parte de transporte, é que esses veículos autônomos não necessariamente precisam ser 100% ausente a presença do motorista, mas tem esses duck trains que hoje são veículos que seguem, a ideia de duck é porque os patinhos seguem a mãe sempre, a gente vê aquela imagem dos patos sempre andando em fila, e você pode ter um veículo que é guiado por um motorista na frente e que ele traz uma série de outros veículos que só tem uma tecnologia para seguir o veículo da frente. Igual a vantagem disso é que você não precisa ter os motoristas em todos aqueles diferentes veículos, mas você também tem a segurança de que quem está puxando aquilo não é simplesmente um sistema, mas sim tem um ser humano raciocinando e tomando decisões por trás disso. Inclusive é interessante, na imagem que a gente trouxe ali em cima desses veículos, que hoje também funcionam como duck trains na Alemanha, esse é um projeto que a ForFlow inclusive está participando na Alemanha, esses veículos mais urbanos, eles não necessariamente precisam seguir um veículo motorizado, esses veículos eles podem seguir uma bicicleta, isso é muito interessante também. Então, você tem um humano que consegue, então uma bicicleta ela consegue levar uma capacidade quase que de um truque para dentro de uma área com difícil acesso, com uma flexibilidade muito grande, e tudo isso, com certeza, são tendências que vão, para cada fim específico, vão trazer muito benefício. Outro ponto interessante na parte de transporte com autonomização ainda são os Hyperloops, que estão ainda pouco explorados, assim, ainda estão em fase embrionária, mas os Hyperloops são túneis praticamente a vácuo, muito pouco contato, então são deslocamento de cargas e de passageiros de alta velocidade, então eles podem inclusive ser mais rápidos do que aviões, mas basicamente eles transportam grandes cápsulas dentro de um túnel, né? Isso pode ser subterrâneo, pode ser acima da terra, tem alguns projetos em Hamburgo, na Califórnia, mas o Hyperloop também vai ser uma realidade para portos, por exemplo, para movimentação de contêineres na região portuária, isso vai ser muito utilizado. Terceira coluna, rapidamente, a gente já está vendo, acho que a internet hoje está muito inundada dessas novas tecnologias, isso é muito atrativo. Então, a gente sabe desses diferentes utilitários que são possibilitados. Então, o picking assistido, picking por voz, óculos smart, e tudo isso vai ser muito favorecido por sensores. E aí, na parte de baixo, a gente tem também diferentes bonés de segurança que interagem com o ambiente externo, conseguem trazer distância da empilhadeira, se eu estou próximo de um outro ser humano com a minha empilhadeira ou não. A assistência da direção do veículo por câmera ou por radar, então isso até em veículos de passeio já é muito comum. E o que é interessante, que é usado no Brasil já, por exemplo, também, que é o último tópico ali, é o mapeamento das condições das rodovias. Então, hoje esses sensores possibilitam, existem veículos que saem andando pelas rodovias e com esses sensores eles já conseguem mapear de uma precisão muito grande onde estão todos os buracos da rodovia, quais faixas não estão bem pintadas, e isso a gente sabe que faz uma diferença muito grande na manutenção da infraestrutura. Isso já é usado no Brasil e é muito interessante, isso vai ser muito possibilitado por esses sensores no futuro. E lá, por último, as plataformas, a gente tem para intralogística, software de simulação, gêmeos digitais, que basicamente são réplicas de ambientes ou de máquinas dentro de um ambiente virtual, e que isso pode possibilitar a interação e a identificação de problemas, digitalização de processos de uma maneira geral, e machine learning, que acho que trazendo para a intralogística, machine learning tem uma série de utilidades, mas para acho que gestão de estoque é um grande benefício que o machine learning vai trazer.
Para transportes, a gente tem algumas grandes tendências. O blockchain, sem dúvida, é a maior tendência para transporte. Acho que no tocante da gestão de documentação, ele vai ser fundamental. Já está sendo utilizado, mas vai crescer muito. E para contratação de serviços, acho que a visibilidade, rastreamento, track and trace da cadeia de transportes é muito importante, e também o machine learning é usado nessa previsão na área de transporte, por exemplo, para previsão de chegada, né? Como eu faço para o tempo todo atualizar da forma mais inteligente possível qual é a nova previsão de chegada, ou a re-roteirização de caminhões em rotas urbanas, por exemplo. Isso tudo pode ser feito através de machine learning, e vai trazer muito benefício. Eu deixei nas plataformas entre a logística e o transporte, tem o 5G, porque o 5G foi até difícil de achar um lugar onde ele ia encaixar dentro dessa divisão, porque o 5G, de fato, ele vai revolucionar todas essas tecnologias, mas basicamente trazendo uma velocidade muito maior do que a gente já experiencia hoje. Clemens, pode passar, por favor? Acho que já gastamos bastante tempo aqui. A gente quis trazer também, falando de tecnologia, uma visão muito importante, porque as empresas precisam tomar cuidado na hora de pensar em tecnologia. Ontem um evento sobre Digital Supply Chain foi muito interessante, mas porque é preciso avaliar o nível de maturidade, não só da cadeia, ou da área específica da logística, ou da empresa que quer implementar uma tecnologia, mas também é preciso olhar a implementação de tecnologia de uma forma holística entre as diferentes áreas. Então, não adianta eu estar com um nível de maturidade ou querer implantar muitas tecnologias na minha logística, por exemplo, e eu ter a área de vendas, a gestão de pedidos, uma interação com o cliente num modelo arcaico. Então, essa maturidade, a gente exercita muito isso com os nossos clientes, a gente faz muitos projetos voltados para isso, para avaliar o que faz sentido em cada passo. Então, existe lá em cima essa avaliação da maturidade, e a gente entende que isso precisa ser implementado de passo a passo. Tem coisas que não adianta dar o passo antes da perna, e o ideal é que sejam priorizadas as tecnologias que de fato vão trazer benefício. Então, também na parte de baixo a gente coloca, não tem como não olhar ganhos financeiros, não olhar qual vai ser esse investimento, qual é o tempo de retorno, mas eu acho que é muito importante que o assunto da tecnologia não seja tratado por diferentes departamentos, mas que ele seja abordado de uma forma mais holística, que ele seja discutido pela corporação, ele precisa ser capitaneado, com certeza, pela liderança, mas hoje existe muita gente querendo cada um correr para o seu canto e colocar sensor para todo lado, e sem necessariamente enxergar aonde se quer chegar com isso, né? Então, essa é uma reflexão muito importante, mais porque a gente fica muito vislumbrado pela tecnologia, e eu acho que a gente precisa ter, essa é uma tendência muito grande, que todo mundo vai evoluir, mas quem vai tirar mais benefício é quem souber colocar as tecnologias prioritárias, as que vão trazer mais retorno, e as que fazem mais sentido. E é até difícil de padronizar isso em cada segmento, em cada região, em cada empresa, é uma realidade diferente. Legal. Clemens, pode passar, por favor? E, por último, a gente também trouxe, falando em tecnologia ainda, existe esse gráfico, muitos de vocês devem conhecer, que é o Hype Cycle da Gartner. Ele traz uma série de outros pontos, mas todos eles muito voltados com tecnologia. A gente clusterizou, dividiu eles aqui, os principais voltados para a tecnologia, desse lado direito da tela. Mas esse gráfico nada mais mostra do que quando que vai ser o platô, quando que a gente vai conseguir atingir a produtividade plena de cada uma dessas tecnologias. E a gente vê que tem várias tecnologias que elas ainda estão em estágio de maturação, elas ainda vão atingir e de fato trazer um benefício e conseguir agregar um valor substancial para as cadeias em um tempo não tão próximo. Então tem algumas coisas, e reflete um pouco do que a gente discutiu na etapa anterior. Cada empresa tem o seu momento, cada tecnologia tem a sua aplicabilidade e o seu efeito. Então, isso é muito importante de ser revisitado. A gente colocou algumas coisas, por exemplo, eles colocam que a inteligência artificial ela vai chegar nesse platô em 2030. Não quer dizer que ela não vai estar numa crescente até lá, obviamente vai, mas acho que é interessante a gente entender também que essas tecnologias ainda têm muito que serem exploradas, e acho que todos nós aqui temos que também contribuir sem dúvida, para essa experimentação, mas isso tem que ser feito de forma bem estruturada. Bom, Clemens, não sei se você tem mais algum
ponto aqui sobre a Gartner, senão eu passo a palavra para você seguir nos próximos 2 tópicos. Obrigado, Fernão. Eu vou comentar o Gartner rapidamente só. Eu acho que se chama Hype Cycle por motivo, né? Falamos de hype, de tecnologias novas, né? E isso aqui é uma previsão, né? Se falamos aqui, Artificial Intelligence, inteligência artificial vai chegar um platô de produtividade, então significando ser aplicado por uma grande maioria de empresas depois de 2030, é a previsão de dia hoje, né, o do ano 2020, quando foi feito esse hype cycle aqui. Mas não deve significar que é a mesma coisa em 5 anos, porque tem tantos fatores, tantos parâmetros que influenciam a supply chain, né, que também vamos mostrar no fim desta apresentação, quando falamos do megatrends pastel, né, incluindo tendências de política, social, esses pontos, mas é uma vista do ano 2020. Né? Então, esse pode alterar nos próximos 2, 3, 4 anos. Podem ter, por alguma razão, trends que vão acelerar rapidamente, né? Quando tem o próximo hype cycle, que vão acelerar rapidamente para esse platô de produtividade, que são previstos aqui para ser implementadas só no ano 2025, 2030, mas, né, por parâmetros, por coisas externas, esse pode se desenvolver rapidamente diferente e talvez o próximo hype cycle já vai aparecer muito diferente que esse que estamos olhando aqui. Bem, então falamos bastante sobre tecnologia, compartilhamento de informações. Eu acho que é um ponto bem relevante também quando falamos de tendências de supply chain, é aquela da sustentabilidade, né? Também, como sou alemão, já sei que na Alemanha é um ponto bem relevante. Por isso trouxemos alguns estudos, alguns números grandes, né, de estudos em cima também da Alemanha que mostram que esse tema é uma tendência bem relevante, né? Na coluna da esquerda, vocês podem ver os resultados de uma pesquisa para consumidores, né? E essa pesquisa mostra que 80% dos entrevistados falam que eles estão olhando mais em sustentabilidade que no ano passado, né? Acho que isso mostra bem a relevância desse tema. Na mesma pesquisa, quase 70% dos entrevistados falaram que eles pagariam um preço maior se eles soubessem que o produto é classificado como sustentável, né? Então, quando tem um símbolo de sustentabilidade no produto, eles vão pagar um preço maior para comprar um produto sustentável. Acho que essa é uma tendência bem forte na Alemanha mesmo, e acho que crescendo aqui no Brasil também. E um terceiro ponto que trouxemos dessa pesquisa é que 40% das pessoas que foram entrevistadas embaixo de 30 anos aplicam ou sabem bem práticas sustentáveis, né, como segunda mão, o princípio second hand, né, o zero waste, praticam veganismo, minimalismo, né? Esse não significa que 40% estão aplicando isso, mas aplicam ou sabem bem sobre isso e aplicam às vezes. Acho que é um número bem interessante. Então, no pilar na esquerda, falamos de consumidores e o interesse deles. Aqui na metade, temos alguns números de um outro estudo. Em cima tem alguns detalhes sobre esses estudos aqui embaixo, se vocês querem pesquisar um pouquinho mais detalhes sobre eles. Esse segundo pilar aqui mostra não consumidores, mas o que vai acontecer com a população, com os trabalhadores, né? Acho que bem interessante, no ano 2030 é previsto que a população mundial vai ser 8,5 bilhões. Né? Eu tenho o número de hoje é 7,9. Então, um aumento de 8% em só 9 anos. Também eu anotei aqui um número do ano 1990, a população mundial foi só 5,3 bilhões, né?
Então, aumentando de 60% em só 40 anos, mostra que estamos crescendo bastante e precisamos procurar soluções para esse crescimento. Uma outra tendência que está acompanhando isso é que mais e mais pessoas querem morar em cidades, né, em centros urbanos, né? Essa pesquisa fala de 60% da população mundial vão viver em centros urbanos no ano 2025. Né? Hoje, esse número é 56%, e no ano 2007 foi 50% só. Né? Então, a população que está crescendo é basicamente movendo para as cidades e quer morar nas cidades. E esse também acompanha problemas como alimentar as pessoas, como fazer os transportes dentro das cidades onde as pessoas podem morar, né? Esse traz perguntas assim também. Um terceiro número que trouxemos aqui sobre a população e trabalhadores é só uma coisa específica, mas acho que mostra bem dificuldades na economia, né, que existem hoje em dia. Então, o número de motoristas que faltavam no UK no ano 2019 foram quase 60 mil motoristas. E também eu acho que posso verificar esse número com a Alemanha também. Acho que é na mesma direção. Por exemplo, nossos clientes na Alemanha nos falam que tem bastante dificuldade em encontrar motoristas alemães mesmo, né? A maioria são motoristas de outros países e você não tem nem tem mais motoristas. Eu acho que esse é só um exemplo para tipos de trabalho onde faltam pessoas que podem fazer esse trabalho. E falamos de transporte aqui, né, da população também indo para as cidades. Acho que precisamos olhar também alguns números de reduzir emissões, né? Então, vai ter ainda mais trânsito, mais tráfego nas cidades, quando vai ter uma população maior nas cidades. E uma pesquisa da BVL, da Associação Alemã de Logística, traz um número de 90% potencial de redução de emissões se você utiliza veículos elétricos para todas as viagens de caminhões leves, né, que usam combustíveis ainda até 7,5 toneladas. E são exatamente esses caminhões que estão indo pelos centros urbanos normalmente, né? Acho que esses dois números aqui são bem conectados. Se estamos olhando em caminhões maiores, em caminhões pesados, que usam ainda combustível, você pode salvar 74% ou reduzir 74% de emissões se você usa veículos elétricos, caminhões elétricas, em lugar de caminhões que usam combustíveis. Acho que é um número bem alto e bem relevante também. E o terceiro número que trouxemos aqui é um número que mostra que você pode, quais são as emissões que você pode reduzir se você está entregando pacotes pequenos, não para as casas, né, e sempre pacotes individuais, mas se você está colocando eles em um ponto central para salvar essa última milha, né? E lá tem um potencial de 36% de redução de emissões. E, por exemplo, um ponto onde esse pode ser feito é a empresa mesma, né? Forflow também está atuando assim, está praticando esse conceito. Então, tem bastante empresários que vão mandar os pacotes pequenos deles no escritório para pegar juntos e trazer para casa e não para ter entregas individuais com cada pacote pequeno. Acho que lá tem um potencial grande. E eu vou mostrar no próximo slide também um case sobre isso que é aplicado na Alemanha, né? Falamos de Berlim. Tem um projeto que se chama Kidsbote. É um bairro, né? Um bairro pequeno em Berlim. Por exemplo, os primeiros 3, 4 números de onde é um CEP, né? Esse é um Kids. E esse projeto tem como objetivo de reduzir emissões, especialmente na entrega
na última milha aqui. E, acho que o conceito posso explicar de maneira melhor. Olhando aqui na esquerda, tem o conceito convencional, né? Você tem os caminhões fora de Berlim, entrando a cidade de Berlim para fazer a entrega, depois entrar em um kits, um exemplo kits, né? Fazendo outra entrega, voltando para o centro de distribuição. Acho que esse é um conceito convencional. E a ideia do Kitsbot é fazer com os prestadores de serviço logístico, fazer a entrega só em um micro-hub, né? Um centro de consolidação pequeno dentro desse kits, desse bairro, desde onde uma pessoa com bicicleta ou com mochila pode fazer a entrega final ao redor de um bairro pequeno e sem usar veículos que precisam combustíveis, né? Acho que esse é o conceito. E foram testados vários veículos, por exemplo, bicicletas pequenas, bicicletas maiores, também mochilas. E está, acho que um pouquinho mais depois da fase piloto, mas está funcionando bem para algumas regiões dentro de Berlim. Também trouxemos alguns números sobre emissões. Então, você pode salvar 60% nas entregas se você só entrega 30% dos pacotes via Kitsbot. Não, nós falamos de 100%, mas só 30% você já vai reduzir 60% das emissões na última milha. E se estamos olhando no processo inteiro do centro de distribuição até o cliente final, você pode reduzir 15% do total das emissões ainda aplicando janelas ideais de entrega, né? Que acho que é um parâmetro bem forte, mas se você está cortando esse parâmetro, acho que esse número de 15% pode aumentar significante ainda. Esse é um projeto feito na Alemanha com universidades em Berlim, Forflow, né, lado de Forflow Research, pesquisa está participando nesse projeto. Também Zalando, que é o tipo da Dafiti da Europa, da Alemanha. Alguns startups e também tem um sponsor que é um instituto público no Berlim mesmo. Acho que é um projeto bem interessante mostrando como aplicar sustentabilidade em um lugar certo e como reduzir emissões. Acho que é bem interessante esse conceito. Bem, essas foram algumas palavras sobre a sustentabilidade. E no último, nós gostaríamos de olhar em megatendências PESTEL, né? Acho que aqui a ideia é falamos de tecnologia, falamos sobre compartilhamento de informações na supply chain, mas tem tantas mais coisas com impacto em supply chain que pode influenciar a supply chain, né? Então aqui esse conceito PESTEL é mais uma vista 360 graus com todos ou com muitos parâmetros que podem ter um impacto na supply chain mesmo. Então, o PESTEL é uma abreviação, significa o que é para política, economia, social, tecnologia, legal e ecologia. Eu acho que sobre tecnologia e ecologia falamos já bastante, então vamos enfocar nos outros pontos aqui. Na política, algumas megatendências agora são, por exemplo, o protecionismo, né? No mundo global, muitos países têm também medo de conceitos, ideias, trabalho é roubado para outros países. Por isso também tem instabilidade política, em democráticas bem estáveis, normalmente como os Estados Unidos tem, acho que um aumento de instabilidade política. Tem o ponto de supranacionalismo, por exemplo, aqui o conceito de Mercosul, também na União Europeia, você pode ver isso. Também tem esse ponto de diferenças em composições tributárias. Acho que todos de vocês que estão olhando em fluxos entre a Alemanha e o Brasil devem saber sobre isso, que tem essas dificuldades aqui no Brasil com todas as taxas e esses pontos aqui.
O segundo ponto aqui, economia, vamos passar rapidamente só, né? Tem sempre essa questão, esse crescimento de países emergentes que querem alcançar o nível dos países desenvolvidos. Tem esse conceito de globalização, né? Um mundo globalizado, mas também se precisa ver as necessidades das pessoas na vida multicultural, né? Acho que esse é um ponto interessante também. Tem o conceito de compartilhamento, seria de recursos, seria de alimento, seria de outras coisas. Acho que é uma tendência crescente também. E um ponto de moedas digitais, por exemplo, o conceito de Bitcoin, é uma mega tendência aqui na economia. Olhando no ponto social, temos o ponto de consumismo, dieta saudável, e muitas pessoas estão mais olhando a saúde deles, né? Também seria acompanhado por envelhecimento da população, né? Pessoas têm ainda cada ano a população tem uma idade maior, né? Eu trouxe um número do Brasil que fala que acho que no ano 2039 um quarto da população brasileira vai ter mais de 65 anos, né? Então isso é um trend que se precisa encontrar soluções também. Tem fluxos de migração também. E sobre a escassez da mão de obra já tínhamos falado no ponto de sustentabilidade. E também tem novas habilidades necessárias aqui como mega trend. Na tecnologia, acho que não precisamos falar muito, porque o Fernão já comentou bastante sobre isso, por exemplo, o blockchain, né? Acho que manufatura aditiva é um ponto interessante, porque já tem muitas discussões quando todo mundo vai ter um printer 3D em casa para imprimir a cada peça sozinhos. Não sei quando esse dia chega, mas isso é uma mega tendência também. E sempre também tem as discussões sobre energia, energia limpa, fontes de energia limpa. Da parte legal, né, falamos de proteção dos consumidores, também segurança de produtos, temos de privacidade, também olhando aos dados, né, o Fernão já comentou bastante sobre isso, e também para regular a responsabilidade social e ambiental, né? Acho que esse tem um bom link também para a sustentabilidade e ecologia, para esse ponto que acabei de falar nos últimos slides, onde falamos de uma população crescente, né, com mais envelhecimento, e nós precisamos enfrentar soluções ou encontrar soluções para ver uma vida nos próximos anos, no fim, né? Também aqui tem alguns pontos naturais, como desastres naturais, que aparentemente estão acontecendo com mais frequência, e também os riscos biológicos, como esta pandemia na qual estamos hoje em dia, né? O Covid também as pandemias ainda são mega tendências aqui também. Então, acho que esse pacote PEST, acho que é um bom resumo de mega tendências, de vários parâmetros que podem ter um impacto em supply chain. E se você tem interesse de ler mais sobre isso, tem um bom livro aqui. Aqui nós trazemos a fonte, né? Vocês podem dar uma pesquisa e ler sobre esse material que nós achamos ser bem interessante também. Bem, acho que é isso, mas nós não queremos terminar falando da pandemia, né? Porque acho que já todo mundo sabe que já foram feitas tantas palavras sobre a pandemia. Então, por fim, nós gostaríamos de mostrar um caso, né, do papel higiênico do ano 2020 e entender quais foram os problemas neste caso e talvez como você pode evitar uma situação acontecendo de novo, uma situação assim. Então, qual foi o problema em 2020, né? Então, tinha o início da pandemia, muitas pessoas precisavam ir para trabalhar em casa,
tinha o medo de fechamento de supermercados. Então, muitas pessoas aumentavam a compra de papel higiênico. Então, a demanda cresceu significativamente. Mas os supermercados também, não como o mercado, a produção, não era pronto para produzir mais papel higiênico, né? Então, os supermercados escutavam os estoques de papel higiênico e não tinha mais papel higiênico. E aqui no Brasil, eu observei isso um pouquinho, mas na Alemanha foi uma discussão bem grande no ano passado. Acho que por várias semanas em alguns supermercados você não encontrou nenhum papel higiênico. E qual foi a raiz desses problemas, né? Então, é um produto com baixo uma margem de lucro baixa, né? Então, todo mundo quer ficar um nível de estoque baixo, né? Então, também é um produto volumoso, com uma demanda que normalmente super previsível, super estável, porque não tem muita alteração na demanda nisso, né? Então, já foi implementada ao longo do tempo, nos últimos anos, uma produção just in time para ter um estoque baixo, né? E ver essa demanda bem estável. Mas também essa produção de papel higiênico é custosa, é complicada, né? Então, você precisa utilizar as máquinas uma maneira bem alta, né? E antes da pandemia, a utilização das máquinas foi já 92%. Então, eles podiam aumentar esse número no início da pandemia para 99%, acho, mas esse não acompanhou esse aumento de demanda no fim, né? Então, por isso não tinha mais papel higiênico nos supermercados. E que foram as ações tomadas dos varejistas? Eles contrataram mais pessoas de curto prazo, né? Fizeram entregas diretas, cortando os centros de distribuição, né? Para reduzir o lead time. E nas fábricas também tinha um aumento de turnos, né? Da produção e também mais trabalhadores, mas ainda tinha esse problema de escutar o estoque lá nos supermercados. E, resumando a apresentação que o Fernão e eu nós mostramos hoje, quais são as ações que talvez podem ajudar em situações assim, né? Que se pode fazer como desenhar a cadeia logística mais robusta e não tão vulnerável, né? Um ponto é olhar na demanda, né? Revisar a abordagem da gestão da cadeia para mais as tendências da demanda. Esse seria um ponto. O segundo ponto seria planejar integrado, né, com todos os elos, né, implementar um conceito conectando todos os elos e compartilhar informações de uma maneira mais rápida. E um terceiro ponto que trazemos aqui é avaliar as tecnologias, né, que podem ajudar nessas situações para fazer a cadeia, no fim, mais flexível, mais resiliente e não tão vulnerável, para evitar situações onde você tem uma falta de estoque de papel higiênico por muito tempo. Acho que esse seria nosso resumo desta apresentação. Obrigado por assistir de meu lado já. Fernando, não sei se talvez você tenha algum comentário final antes Mas acho que de olhar as perguntas. Legal, obrigado, Clemens. Acho que um ponto interessante é que essa colaboração, a pandemia até expôs a gente no momento onde a colaboração ela acabou acontecendo até entre concorrentes. Isso foi muito interessante. Então a gente está tendo que repensar essa colaboração de uma forma onde até concorrentes passaram a compartilhar material, compartilhar estoque. Então não estamos nem falando em compartilhamento cada um dentro da sua cadeia. Isso está expandindo para conexões que a gente nem imaginava. Mas de maneira geral é isso. Também agradeço muito. A gente vai passar para as perguntas. Tem algumas perguntas aqui interessantes que eu já vou passar para responder, mas acho que tem um QR Code para quem quiser abrir nossa página no LinkedIn. Mas entrando, bom, eu tenho uma primeira pergunta do Sérgio aqui, e que acho que depois a gente até acabou respondendo ela com os próprios slides. Então, acho que os fundamentos do S&OP estão um pouco descritos lá. A gente tem alguns materiais também, Sérgio, bem interessantes, caso você tenha interesse em aprofundar nesse assunto. Como eu falei, é muito difícil de
resumir tudo isso nessa apresentação. E essa sua última pergunta, Sérgio, é muito válida. Se a gente vai, então, quer dizer que a tendência é sair do S&OP e ir para um planejamento simultâneo? Não exatamente. Então, essa é uma tendência que a gente deixe de olhar o S&OP como ele era feito tradicionalmente, né, que é um processo catracado. Muitas empresas fazem o S&OP por fazer, né, independente do tamanho da empresa ou de qual país elas estão. Então, o que vai acontecer é que eles podem continuar chamando de S&OP, né? O nome de planejamento simultâneo, ele só é o que, principalmente o Kinaxis, que é um dos sistemas que faz essa integração e possibilita esse planejamento mais robusto. Ela usa o termo em inglês é concurrent planning, que a gente traduziu para planejamento simultâneo, mas não quer dizer que não pode ser chamado de outras formas, mas o que tem que acontecer é que o S&OP tem que ser executado de uma forma muito mais dinâmica. Essa assim é a tendência. Então, o importante é que o planejamento aconteça de uma forma que dê respostas rápidas para todos os incentivos e todos os impactos que forem acontecer na cadeia. Espero que eu tenha respondido a pergunta, Sérgio. O Ricardo também colocou uma pergunta interessante sobre, e concordo com você, Ricardo, o supply chain está ganhando uma visibilidade muito maior. Tem inclusive artigos falando sobre isso, sobre como os CEOs, que antes tinham um viés muito comercial, estão começando a incluir ou até vir de origens de carreiras dentro de supply chain management para conduzir essas posições, justamente porque, como você bem colocou, a demanda é o principal input para essa cadeia. Acho que, mais do que uma pergunta, foi uma colaboração, um comentário muito pertinente, Ricardo, que você colocou, e acho que é o que a gente quis sintetizar ali, dizendo, e quem quiser depois eu posso pedir para o Luciano Klein, aquele estudo que ele fez, discutindo essa questão do demand chain com o supply chain, mas bem interessante. A gente não quis dizer que a gente defende uma ou outra forma de entender demand chain, né? O que a gente quis dizer é que a demanda está ganhando uma relevância muito grande, ela tem uma, por si só, uma complexidade muito grande por trás dela, que não é simplesmente um número que vai para cima ou para baixo, né? Então, de fato, olhar a demanda agora é o que precisa ser feito de maneira crescente dentro das empresas. Passando aqui para a pergunta do Andrei, também, eu acredito, Andrei, que você esteja falando da página onde a gente falou de segurança digital, né? Então, que o eixo X ali mostrava, talvez, que a visibilidade dentro da segurança digital ele ia diminuindo, tier a tier. E aquela imagem, ela vem daquele documento mesmo do próprio National Institute of, daquele de processo de tecnologia, né, e que está junto com um documento elaborado em conjunto com o Departamento de Comércio. Ele reflete a situação como ela é hoje. Ele não está refletindo como tem que ser, obviamente. Então, ele coloca aquela imagem, inclusive, que eu achei muito interessante, porque hoje, como cada empresa tem os seus sistemas, cada empresa tem se fecha dentro dos seus muros de segurança digital, e isso acaba acontecendo com que eu não consigo, hoje eu não sei, e ontem a discussão foi muito interessante com as empresas que participaram do Fórum de Digital Supply Chain, porque eu não sei, eu preciso do rastreamento do terceiro do terceiro, eu preciso da informação de um cara que não está diretamente ligado a mim na cadeia, e isso já é uma coisa, um desafio muito grande. Além, da mesma forma que é difícil conseguir essa informação, é muito difícil de saber o quanto aquele elo da cadeia, aquela ponta da cadeia está se protegendo quanto aos dados que eu estou compartilhando com ele. Acho que a imagem era mais para provocar um pouco do que as empresas sentem hoje, do que as áreas de segurança digital enfrentam hoje e como é esse desafio de que não é simplesmente sair compartilhando tudo com todo mundo. Existe uma discussão muito grande, mas que eu acho que é um risco que tem que ser tratado como todos os outros. Eu comentei o exemplo da empilhadeira dentro de um armazém, que eu acho que é um excelente exemplo. Enquanto a gente achar que a gente não consegue conviver com o risco, a gente de fato não vai tirar o melhor proveito do que a tecnologia tem para oferecer.
Então, o que a gente precisa sim, e a academia e a ciência estão possibilitando, é a gente achar formas de mitigar esses riscos ao máximo. Então, eu espero que eu tenha interpretado certo a sua pergunta, porque eu não lembro qual é a página 13 agora, mas caso eu não tenha, qualquer uma das perguntas que tiveram anteriormente, caso eu não tenha respondido, fiquem à vontade, eu vou compartilhar no chat, eu até respondi uma pessoa que pediu, eu vou mandar o meu e-mail para quem tiver interesse no material, já também respondendo a pergunta que alguém tinha colocado, o Eduardo, você me perguntou, a gente citou alguns materiais que a gente vai fornecer informações de fato, ou a gente pode fornecer as fontes, ou gostamos muito de aprofundar essas discussões com quem tiver interesse, a gente gosta muito de discutir o tema, mas eu vou colocar meu e-mail aqui no chat, deixa eu até escrever ele, bom, eu não sei se eu consigo mandar para todo mundo. Clemens, você consegue compartilhar a tela aqui? Bom, vocês podem me achar no LinkedIn, pedir no LinkedIn, mas o Clemens tem uma tela que acho que está com os nossos contatos aí, ele consegue compartilhar aqui também antes da gente encerrar, e quem tiver interesse, manda o e-mail para a gente. Eu posso mandar o material, quando a gente citou as referências, elas estavam sempre no rodapé, quando eram sobre algum livro, algum artigo específico, elas estavam no rodapé do slide, mas de fato a gente põe pequenininho e eu estou à disposição para compartilhar esse material com você. Clemens, não sei se você conseguiu aí, acho que era um slide que estava escondido, precisa só Sim. Não, estou já compartilhar. Isso. Então, nossos contatos estão aqui na tela, tanto os meus quanto os do Clemens. Nós estamos à disposição. A gente agradece de novo, mais uma vez, a Câmara, todos vocês que participaram. O evento de hoje e as últimas discussões que nós tivemos nos últimos 3 dias foram muito bons, muito produtivos, e a gente está à disposição para aprofundar essas discussões e torcendo para que essa pandemia passe logo para a gente fazer o próximo evento e poder tomar um café presencialmente na Câmara também ou em qualquer outro lugar. Mas acho que é isso, Clemens, passo para você fazer seu último agradecimento também, mas da minha parte eu agradeço muito ao Guilherme, ao time da Câmara que nos deram essa oportunidade, foi um prazer para nós estar aqui e compartilhar um pouco desse assunto com vocês. Muito obrigado. Obrigado, Fernão. Também, mais uma vez, obrigado a vocês para escutar essa quase hora e meia de hoje da nossa apresentação. Esperamos que vocês gostavam dessa apresentação. Se vocês têm mais dúvidas, mais interesse em algum tema especial, por favor, nos contatem aqui ou via LinkedIn. E, por fim, muito obrigado, Guilherme e a AHK para a organização do evento. Acho que esse dia hoje foi bem legal também e estamos esperando já o último dia, que vai ser segunda-feira, semana que vem. Obrigado. Obrigado, Fernão. Obrigado, Clemens, pela ótima apresentação. Já recebi até, o pessoal está comentando aqui no chat, já recebi até alguns e-mails dos participantes agradecendo, falando que gostaram e até pedindo seus contatos. Então, eles já deixaram aí na tela, mas também eu vou enviar um e-mail de agradecimento para todos e vou deixar o contato dos dois junto com a página da ForFlow, tudo isso para quem tiver interesse, dar uma olhada, entrar em contato com eles. Mas queria agradecer a participação de todos nesse 4º evento da Supply Chain Week. Como o Clemens comentou, a gente vai ter o último evento da semana na segunda-feira, que vai ser sobre perspectivas econômicas e seus impactos na área de supply chain. A gente vai ter uma palestra do BNP, que é um banco francês associado à Câmara, e também junto com a McKinsey. Então, vai ser bem interessante, bem legal. Mandei agora no chat o link para quem tiver interesse em fazer inscrição. Mas obrigado pela participação de todos. Obrigado, Fernão e Clemens, pela apresentação. E bom final de semana, boa sexta-feira para todo mundo. A gente se vê na segunda, então. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Legal, obrigado. Grande abraço. Tchau.